no livro de Gálatas, capítulo 5, e o verso de número 22. Eu quero tratar um assunto com a igreja que no decorrer do sermão, em alguns momentos irá falar muito forte com cada um de nós. Mas não se preocupe, é Deus consertando aquilo que precisa ser consertado. Será Deus mudando aquilo que precisa ser mudado. Então, se sentir vontade de chorar, chore. Se quiser gritar, grite. Se quiser se levantar, levante. Mas não pode fazer uma coisa: sair sem antes receber da parte de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ponto. Que Deus possa continuar falando com toda a igreja e que a sua palavra venha produzir frutos aos nossos corações. Muito bem. Esta igreja, esta pequena igreja, fora fundada pelo apóstolo Paulo lá no meados dos anos 49 e 50 depois de Cristo. Esta igreja foi uma das primeiras que o apóstolo fundou. Melhor dizendo, esta igreja foi fundada na primeira viagem em que o apóstolo Paulo fez. E por ser uma igreja nova, mais jovem, num determinado momento ela apresentou alguns problemas. Mas não porque eram a maioria jovens, gentios que haviam se convertido e eram novos na fé. Não era por causa da idade, nem por causa da juventude, e nem pelo tempo de igreja. Era pela falsa doutrina que alguns dos judeus espalhavam dentro daquela igreja. Eles pregavam que para alcançar a salvação era necessário manter-se fiel e cumprir à risca as leis de Moisés. Só assim eles alcançariam a salvação. E isto chega aos ouvidos do apóstolo Paulo. Então ele escreve esta carta a fim de corrigir os judeus e elevancar a fé daqueles jovens, dos gentios que estavam sendo consumidos por aquela falsa doutrina, em que era necessário cumprir-se, viver fielmente sobre as leis de Moisés para que alcançasse a salvação. Então Paulo escreve esta carta para corrigi-los e trazê-los de volta à espiritualidade de Deus. A carta traz alguns trechos que é num tanto muito duro. São palavras que o apóstolo traz no conteúdo desta carta, em algumas vezes uma exortação muito dura, para que os jovens e aqueles que estavam pregando as suas falsas crenças pudessem se reencontrar no caminho de Cristo. E uma das falas mais objetivas do apóstolo Paulo é justamente o capítulo 5 e justamente do verso 16 a seguir. E quando o apóstolo Paulo diz, mas o fruto do Espírito, Paulo trata já do interior do ser humano. E aí ele diz, é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, também a bondade, a fidelidade, a mansidão. E ele termina dizendo, domínio próprio. Porque se não houver domínio próprio, não há condições de viver o fruto do Espírito. Se não houver domínio próprio, é impossível viver o amor. É quase
impossível viver uma vida de alegria. É impossível ter paz, ser longânimo, ser benigno. Se não tivermos domínio próprio, não conseguiremos espontaneamente expressar a nossa bondade. Tampouco seremos fiéis. Sem domínio próprio, não haverá mansidão. Porque a mansidão vem de sentimento. Tudo isso está relacionado ao domínio próprio. No livro de Gênesis, capítulo de número 1, do verso de número 16, está escrito assim, também disse Deus, palavras de Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando a cena de Deus, quando Ele cria o homem com aquele barro, a estrutura está pronta, a moldura está completa, mas ainda falta algo. E eu penso que Deus, reunido com a sua trindade, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E na sequência ele diz assim, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis. Ou seja, que ele domine e não seja dominado. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo tecendo os frutos do Espírito Santo, Paulo fala justamente do domínio próprio, que é o que agrega na nossa vida através do Espírito de Deus. Eu fico imaginando a cena de Jesus submergindo aos céus, seus discípulos olhando e os anjos que levam Jesus ao céu dizendo, não vos preocupeis, da mesma forma que você está vendo ele ir, outro virá, o Espírito Consolador. Eu penso que não é assim que está escrito, mas eu penso que naquele dia ele poderia ter dito, e o Espírito Consolador virá com o seu amor, com a sua bondade, com a sua mansidão, lhe trará alegria, mas também domínio próprio. Agora, como controlar? Como conduzir a nossa vida? A nossa vida está alinhada ao domínio próprio. Não há como governar a nossa vida se não tiver domínio sobre nós mesmos. E eu quero apresentar aqui algumas características da falta de domínio próprio. E se Deus assim nos ajudar, mostrar também como fazer para ter domínio próprio. Porque nenhum de nós aqui somos santos. Nós não podemos ser hipócritas. Nós temos os nossos momentos de dificuldades. E em algum momento da nossa vida nós damos alguns deslizes. Numa fala, num pensamento. E muitas vezes fugimos do nosso domínio próprio. Coisa que nós quase não conseguimos controlar. E qual é a característica da falta de domínio próprio? Primeiro, o orgulho. Mas há dois tipos de orgulho: o negativo e o positivo. O orgulho positivo é aquele que nos traz autoestima, que nos traz confiança. Olha, eu estou muito orgulhoso pelo meu filho, pela minha filha. Eu estou muito orgulhoso pelo um trabalho que executei. Isso nos dá autoconfiança. Isso nos traz autoestima. Esse orgulho, ok. Isso é uma bênção. Mas tem o orgulho negativo. E qual é o orgulho negativo? Qual é o sentimento que ele brota dentro de nós? A soberba. E o que é a soberba? É um sentimento de superioridade sobre as outras pessoas.
produzindo arrogância, nos transformando em seres humanos orgulhosos. Quando a pessoa não tem autodomínio, se transforma em uma pessoa orgulhosa. A soberba, ela acarreta vaidade, arrogante, desprezo às outras pessoas. Todo ser humano que carrega consigo o orgulho negativo dentro de si, ele não se controla. Ele não consegue disfarçar. No livro de Salmos, capítulo de número 19, no verso de número 13, Davi escreveu assim: também da soberba guarda o teu servo, ó Senhor. Davi estava vivendo o momento da sua vida, o ápice dela. Então ele escreve os salmos e ele está dizendo, colocando no papel o que está se passando dentro do seu coração. Ele está dizendo: Senhor, da soberba guarda o teu servo. Porque a soberba, ela caminha junto com o sucesso. Quanto mais sucesso eu tenho na vida, se eu não tiver domínio sobre as minhas ações, se eu não tiver domínio sobre a minha vida, sobre o meu eu me torno uma pessoa soberba. Porque eu entendo que tudo que eu faço é melhor do que os outros. Eu entendo que tudo que eu tenho é melhor do que os outros. Eu entendo que a minha vida é melhor do que as dos outros. Então eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de companheiros. Eu não preciso de amigos. Eu não preciso estar com ninguém, porque eu auto me sustento. Eu sou autossuficiente. Isto é um orgulhoso, um presunçoso, um soberbo. Isso são características do ser humano sem domínio próprio, porque ele não consegue dominar a si mesmo. A impaciência é uma característica da falta de domínio próprio. E a impaciência, ela é um obstáculo na nossa vida, principalmente na vida do cristão. Por isso que o apóstolo escreve a carta aos crentes da Galácia, e quando ele tece os frutos do Espírito Santo e ele termina dizendo domínio próprio, ele está dizendo que sem domínio próprio nós não conseguiremos viver e nem desfrutar o fruto do Espírito Santo. Quem não sabe esperar não se domina e logo comete erros inconsequentes. Porque a falta de paciência, elas nos coloca à frente de Deus. Porque Deus conhece e sabe e entende o que é melhor para nós. Mas quando nós não conseguimos dominar nós mesmos, nós nos colocamos na frente de Deus, por causa da nossa impaciência. Você não vai ver Deus abençoar ninguém fora do tempo dele. Fora do tempo dele. Todas as vezes que somos abençoados por Deus, Ele está abençoando no tempo dele. Não é no nosso tempo. Porque nós somos seres humanos do já, do agora, do imediato. Todos nós gostaríamos de receber aquilo que almejamos agora, nesse momento. Para que esperar? Muitos ainda dizem: se demorar muito eu morro e não recebo. Mas Deus só nos abençoará no tempo dele, porque o tempo pertence a Ele. O que acarreta-nos com a impaciência? E eu tenho um problema com isso. Quando eu estava meditando hoje, eu me confrontei comigo mesmo. Eu sou impaciente para algumas coisas. Eu sou muito impaciente para algumas coisas. Muitas vezes eu quero tudo já, tudo de agora.
E a impaciência ou falta de impaciência está atrelada à inquietação. Um homem impaciente, ele é inquieto. Ele é cheio de aflição. A impaciência traz agonia, angústia. O impaciente, ele vive angustiado, porque ele quer que aconteça e nada acontece, então ele fica angustiado, principalmente no meio evangélico, no nosso mundo cristão. Quando nós oramos a Deus e rogamos a Deus que nos livre de alguma provação, de alguma luta, de algum intempério dessa vida e nada acontece, nós nos tornamos angustiados por causa disso, porque somos impacientes, porque entendemos que Deus não fala conosco, porque entendemos que Deus esqueceu de nós. Isso eu já vivi isso, já confrontei Deus acerca desses assuntos, e muitas vezes ouvi dizer para mim mesmo: tenha paciência e espera no Senhor. Porque o impaciente, ele vive em agonia, ele vive em angústia. O impaciente, ele é cheio, movido pela sua ansiedade. O negócio é para o mês que vem, ele está sofrendo agora, porque ele está ansioso que aconteça. O impaciente, ele vive preocupado, ele é preocupado 24 horas, ele não descansa, a sua mente não descansa, não relaxa, porque ele é impaciente. E quando nós nos tornamos impacientes, significa que perdemos o autocontrole entre nós mesmos, não temos mais domínio próprio sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, sobre o nosso eu. Porque não ouvimos, não entendemos, ou ouvimos e queremos não ouvir. E o impaciente busca sempre alguém para culpar por causa da sua falta de paciência. O impaciente tenta justificar o atraso daquilo que ele não recebeu, colocando na conta de outros o que terceiro já recebeu. E analisando toda essa história, confrontando com a nossa vida, eu descubro que o impaciente, ele tem a incapacidade de sofrer sem se desesperar. Uma coisa é você sofrer, outra coisa é você desesperar-se. O impaciente, ele não consegue sofrer, ele se desespera. Porque quando você sofre, você entende que está sofrendo, mas entende que tem que esperar. Olha como dá um nó na nossa mente. Senhor, eu estou sofrendo, mas você tem que esperar até acabar. Quando eu olho para essa cena, eu posso fazer menção de Jesus, quando vai com seus discípulos no monte do Getsêmani, e ele se afasta para orar, e ele diz: Pai, se possível, passa diante de mim este cálice sem que eu beba, mas contudo, faça a tua vontade, seja ela a tua vontade. E ele ora mais uma vez, e de repente uma voz do céu ecoa dizendo: não tem outro jeito, tu és o Cordeiro de Deus. Jesus estava sofrendo, mas não tinha jeito, ele tinha que esperar o momento. O impaciente estaria desesperado. Eu vou me matar logo, porque vou me crucificar mesmo. Então eu me mato logo. Esse é o impaciente. O impaciente, ele se antecipa. Ele está sempre um passo à frente de Deus. E todas as vezes que andamos um passo à frente de Deus, nós caímos. Porque Deus não nos dará nada fora do tempo de Deus. Não importa qual seja aí
o seu problema, qual seja os seus pedidos a Deus, qual seja a sua necessidade, não importa, eu não tenho problema nenhum com isso, é problema seu e Deus, mas entenda uma coisa, Deus só irá te responder no momento dele. E como eu fico, evangelista, eu fico sem resposta? Não, Deus vai providenciar outros para lhe trazer a resposta. Agora cabe você a interpretar a resposta e entender que é Deus falando através dele. Deus trabalha de diversas formas que nós jamais compreenderemos. Eu vivi um inferno tenebroso aí na minha vida, no período, os irmãos sabem disso. Eu vivi dias terríveis sem compreender o que é que Deus queria, mas agora eu compreendo. Eu compreendo. Porque um dia o irmão Ivan esteve na minha casa orando comigo. E eu disse para ele assim: eu estou disposto a pagar qualquer preço pela minha paz. Você lembra disso, Vanessa? Disse a ele: estou disposto a pagar qualquer preço pela minha paz. Nem que ela tenha que ser a morte. E um dia fiz uma oração em secreto no meu quarto, disse: Senhor, mata, porque eu não aguento mais. Mata, porque aí a agonia passa. E no dia que o pastor esteve na minha casa para tratarmos do assunto do acontecido, aí eu disse para ele: Deus não me ouviu. Deus não me ouviu. E ele disse: por quê? Eu disse: porque eu pedi Deus para matar e ele insiste em conservar vivo. Oh, que maravilha! O que é que Deus entende quando nós oramos para Ele, cheio de desespero, por causa da impaciência, porque eu estava impaciente, então eu orava a Deus cheio de desespero. E o desesperado, a única coisa que ele enxerga é a morte, porque o desesperado entende que a morte é a solução para os seus problemas, porque o desesperado não entende que mesmo que ele morra ou que outros morram, para que ele possa ter paz, trará sofrimento a outros, porque a consequência é grande. Isso é falta de domínio próprio, domínio de si mesmo. E aí eu disse: Deus não me ouviu porque eu pedi que ele matasse, ele conservou vivo. Então o que é que Deus entende na oração do desesperado? Da tua presença não te traz paz, então eu retiro da tua presença, vou tratar com ele lá, mas mantenho ele vivo, porque Deus conhece as nossas limitações e ele sabe quanto é que podemos o quanto podemos suportar. E aí ele fala: calma-te, ó impaciente, tenha paciência que eu chegarei lá. Provérbios, capítulo de número 16, o verso 32, olha o que Salomão escreve: melhor é longânimo do que o herói da guerra. Melhor é ser paciente do que se tornar um herói de guerra. Salomão está dizendo. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ou seja, é melhor ser paciente do que ser herói de guerra, porque você será visto apenas como um herói de guerra. É melhor ter domínio sobre o seu espírito do que conquistar uma cidade. Porque quando se tem domínio próprio, você pode chegar além das suas expectativas. Quando você tem domínio próprio, você pode alcançar algo que na sua concepção era inalcançável. Para isso, temos que ter domínio próprio. Uma característica de um ser humano, de um homem, quando ele está sem domínio próprio, é o descontrole.
controle. Provérbios capítulo 25, verso de número 28, Salomão escreve assim: como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade que não tem muro, uma cidade que não tem guarnições, uma cidade que não tem proteção, ela se torna uma cidade de livre acesso. Tornando-se uma cidade de livre acesso, ela se torna uma cidade sem controle. Ela não tem controle. Um homem, e quando eu digo homem, eu me refiro a homens e mulheres, a todos os seres humanos. O homem sem domínio próprio, ele se torna um descontrolado. Não tem mais controle sobre a sua vida. Não consegue mais administrar as suas ações, não consegue mais administrar as suas vontades. O homem sem controle, descontrolado, não consegue enxergar as consequências das suas ações, então ele entende que ele é impunível. Ele perde o controle das suas ações, do que é certo e do que é errado. Porque ele já não tem mais controle sobre si mesmo. Quando nós perdemos o controle de nós mesmos, somos tomados por sentimentos ruins, somos tomados por ações pecaminosas, somos levados a cometer delitos que já não fazem mais parte do nosso controle. A pessoa sem domínio, ela fica descontrolada e não tem mais condição de saber sobre suas próprias ações. Quando nós nos entregamos e entendemos que nós já não controlamos mais a nossa vida, o nosso querer, nos tornamos pessoas descontroladas. E pessoas descontroladas são aquelas que brigam por qualquer motivo, discutem por qualquer coisa, agridem as pessoas, ou verbalmente, ou fisicamente, por qualquer coisa. Se o seu dia de trabalho foi ruim, se você teve um dia ruim no seu trabalho, se desentendeu com seu chefe, com seu colega de trabalho, alguma coisa, você chega em casa e despeja tudo lá. Você é uma pessoa descontrolada, sem domínio próprio. Porque quando nós temos domínio sobre nós, quando nós exercemos o domínio próprio, nós podemos ser afligidos, ser afrontados, ser questionados. O nosso dia pode ter sido um dia ruim, mas nós nos mantemos na nossa posição. Agora, quando nós estamos perdendo, e isso aqui são características de pessoas que estão perdendo o domínio próprio. Porque o caminho para perder o domínio são esses. São essas características que se desenvolvem dentro de nós. Por isso que quando Deus disse que o homem domine sobre todas as coisas, Deus estava dizendo, e que ele também tenha domínio sobre si mesmo. Embora Deus não falou essas palavras, mas lemos o texto. E se Deus faz com que o homem tenha domínio sobre todas as coisas, é óbvio que para ter domínio sobre as coisas, ele primeiro precisa se dominar. Porque Deus não daria o domínio para o homem
se ele não tivesse domínio sobre si mesmo. Isso já nasceu conosco. Porque foi esse Espírito que Deus soprou na narina do homem. Mas isto está sendo deixado de lado, está sendo abandonado por causa dos prazeres, por causa dos desejos. E estamos abandonando o nosso domínio, porque temos que obedecer. E o que falar da ignorância? A ignorância é a falta de domínio próprio. Mas é preciso ressaltar que há uma diferença. Assim como o orgulho positivo, ele é benéfico à nossa vida. E o orgulho negativo é o que traz a soberba. A ignorância, ela tem dois lados. Há uma diferença. Agir por ignorância é agir na ignorância. Quem age na ignorância age por falta de conhecimento. Olha a diferença. Agir por ignorância e agir na ignorância. Quem age na ignorância age por falta de conhecimento. Ok, isso é perdoável. Eu não tinha conhecimento, então desculpa. Isso é a característica da pessoa que faz algo sem ter conhecimento do que está fazendo. E aí, o adágio popular hoje caracteriza como: ah, seu ignorante, será que você não sabia? É assim. Agora, quem age na ignorância, o adjetivo é diferente. Quem age na ignorância, age fora da civilização, ou seja, não age civilizadamente, porque falta domínio próprio, falta controle. O pior nível de uma pessoa sem domínio é quando se torna ignorante ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações. O pior nível de uma pessoa sem domínio é quando se torna ignorante. E o ignorante, ele ignora as consequências dos seus atos. Ele não se importa se a pessoa ao seu lado vai se magoar, se o que ele cometeu vai lhe trazer consequências ou vai trazer consequências futuras a outro. Ele não se importa, porque ele já não tem mais domínio sobre as suas ações. Ele já não tem mais domínio sobre si mesmo. Então ele se torna um ignorante acerca de si mesmo. Por que ele se torna ignorante acerca de si mesmo? Porque ele já não tem conhecimento de si mesmo. Porque quando o ser humano chega no estágio da ignorância, ele já passou pelo estágio do orgulho. E quando ele está no estágio do orgulho, ele desenvolve para si a soberba. E como ele é soberbo agora, ele jamais vai entender que ele está errado, porque ele se torna presunçoso. Então o ignorante, ele ofende, ele transgride, ele maltrata, ele maldiz, e não se importa com as consequências, não se importa com o que vai acontecer depois das suas ações, das suas falas.
Porque ele se torna um orgulhoso, um impaciente, um descontrolado. Descontrolado é aquele que abre a boca para falar e é como se fosse uma metralhadora, ele dispara. E não dá nem chance de você revidar, ele dispara. Perde o controle de si mesmo. E se torna uma pessoa ignorante, no duplo sentido. Ignorante de conhecer e de não conhecer. Salmos capítulo de número 39, de número 32 e o verso de número 9. Olha o que o salmista escreve: não sejais como o cavalo ou como a mula. Já viram o cavalo e a mula? O cavalo e a mula é uma junção de ignorância e descontrole. Não sou eu que estou fazendo a comparação, não. É o salmista. Está na Bíblia. 32, verso 9. Podem ficar bravos comigo, não. Mas o cavalo e a mula é uma junção de ignorância e de descontrole. Por que ignorância? Porque não sabem, não tem conhecimento. Por que descontrole? Porque precisa do arreio e precisa do freio para ser controlado. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra forma, não te obedecem. O salmista está dizendo que nós temos que procurar em nós mesmos o controle e vivermos uma vida segundo a vontade do Espírito de Deus. Porque se não desenvolvermos o Espírito de Deus, se não desenvolvermos os frutos do Espírito, e agora, em toda as suas características, seremos enxergados como mula e cavalos. Porque a única coisa que nos colocará no controle serão os freios e os cabrestos. E eu posso dizer que o freio de Deus e o cabresto de Deus são pesados e terríveis. Porque quando Deus quer exortar alguém, Deus exorta da maneira que Ele entende que tem que ser. Quando não dominamos e não controlamos nossas vontades, nos tornamos orgulhosos, impacientes, descontrolados e ignorantes. Mas o que é preciso dominar? Porque o orgulho, a impaciência, o descontrole, a ignorância e outros adjetivos que estão implícitos em nós, que são características de nós quando perdemos o nosso domínio próprio. Mas para que esse sentimento não brote em nós,
para que nós não nos tornamos orgulhosos, impacientes, para que nós não nos tornamos descontrolados, para que nós não sejamos ignorantes. O que é que precisamos fazer? O que é que temos que controlar? Qual é a área da nossa vida que nos leva para essa direção, se fugirmos do controle, do domínio? Porque não adianta nada eu ser amoroso aqui dentro e não tiver domínio sobre mim mesmo. Dentro da minha casa eu vou expressar o pior dos sentimentos. O que adianta eu ter alegria no meu trabalho, com os meus amigos, com os meus companheiros, e dentro da minha casa eu sou uma pessoa descontrolada? Porque tem muito disso. Já conheci muitos irmãos que quando o culto está florescendo, ele está alegre, sorrindo, satisfeito, uma alegria, mas quando damos a bênção apostólica, o semblante muda, porque tem que regressar para casa, e o ambiente de casa é totalmente diferente do ambiente da igreja. Porque dentro da igreja ele é amor, ele é paz, ele é carinho, mas fora da igreja ele é um descontrolado, um presunçoso, um orgulhoso, um impaciente. E a impaciência, ela está atrelada a todas as nossas áreas da nossa vida, conjugal, ministerial, social. O impaciente dentro de casa, muitas vezes ele não quer saber como foi o dia da esposa, ele quer comida. Cadê meu almoço? Cadê minha janta? Cadê minha roupa? Cadê a casa? Essa é a vida de um impaciente, de uma pessoa descontrolada. Chega em casa, não quer saber do dia da mulher, da esposa, dos filhos, o que aconteceu, ele despeja aquilo que aconteceu com ele. Qual é a área que precisamos controlar na nossa vida para que esses sentimentos não venham aflorar em nós? O que precisamos fazer para não viver este tipo de vida? Para que o nosso casamento não se acabe, para que a nossa família não pereça, para que os nossos filhos não cresçam e não queiram fugir da nossa presença. Então vamos lá. O que precisamos controlar primeiro? Primeiro a nossa vontade. A nossa vontade é o nosso carro-chefe. A vontade de ter desperta a impaciência. Olha como caminha junto. Mas vontade dá e passa. A consequência fica. Porque se não controlarmos as nossas vontades, nós nos tornamos um impaciente. Então, quando nós controlamos a nossa vontade, nós desenvolvemos a paciência. Olha como o mundo espiritual coopera sempre para o nosso crescimento, e nós, por muitas vezes, por ignorância, agora, a ignorância no sentido de não saber, de não ter conhecimento, não entendemos muito bem o trabalhar de Deus. Porque muitas vezes nós oramos para Deus dizendo: Senhor, meu Deus, me dá paciência para viver essa vida. E aí Deus permite que outras tribulações aconteçam, para que nós descobrirmos em nós mesmos a nossa paciência, a nossa mansidão. E o que tira a nossa mansidão? A vontade. Então primeiro nós temos que ter domínio sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer, sobre o nosso desejo. As nossas vontades precisam ser dominadas por Deus. Mas Deus só poderá dominar as nossas vontades se nós entregarmos a nossa vontade a Deus.
se deixarmos Deus fazer da nossa vontade o seu querer. Se nós colocarmos Deus na frente de tudo, primeiro a sua vontade, Senhor, depois a minha vontade. Aí nós encontramos com alguns judeus, né, uma figura de linguagem. Nós encontramos alguns judeus como tinham na igreja da Galácia, lá em Gálatas, que vai dizer para nós mesmos, mas quando você colocar a sua vontade nas mãos de Deus, Deus vai fazer segundo a vontade dele, correto? Mas a vontade de Deus, ela é demorada demais, e você está precisando para agora. Aí que entra o nosso domínio próprio. É melhor receber agora, porque é a minha vontade, ou é melhor esperar a vontade de Deus, que é perfeita e agradável? Se Gênesis capítulo 4, verso de número 7, se procederes bem, não é certo que sereis aceitos. Seremos aceitos. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a você cabe dominá-lo. Tudo que fazemos fora da vontade de Deus, movido pela nossa vontade, pelo instinto de querer, toda a ação será contra nós mesmos. Porque estaremos sempre um passo à frente de Deus. Então primeiro temos que dominar a nossa vontade, ter domínio sobre o nosso querer, sobre aquilo que nós almejamos. Eu quero tantas coisas da minha vida, mas até hoje não consegui nenhuma delas, porque elas não fazem parte apenas do meu querer, também do querer de Deus. E o querer de Deus tem data, dia e hora para acontecer. E eu já vou caminhar para o encerramento. Eu não vou conseguir terminar hoje. Então na semana que vem, se eu tiver a oportunidade, nós vamos concluir a mensagem. Mas eu não posso encerrar sem antes falar sobre isso aqui. Precisamos dominar a nossa vontade. Mas o grande desafio do homem hoje, o grande desafio do ser humano, do crente hoje, é dominar a sua língua. O maior problema do ser humano é dominar a sua língua. Davi escreveu no Salmos de número 141, do verso de número 3. Olha o que Davi está dizendo: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Tiago capítulo 1, verso de número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. O maior problema do ser humano é a língua. A boca fala daquilo que o coração está cheio, mas a sua voz é movida pela sua língua. A língua nos acarreta o descontrole da nossa língua. E isso não é culpa da língua, é culpa nossa. Quando nós perdemos o nosso autocontrole, o nosso domínio próprio, quando não conseguimos mais dominar a nossa vida, quando não conseguimos mais dominar as nossas ações, porque todo atleta em tudo se domina,
para alcançar uma coroa incorruptível. Vai entrevistar um atleta, ele vai te dizer como é o dia a dia dele. Ele perde peso quando necessita, ele ganha peso se preciso for. Ele corre 1 quilômetro, corre 2, corre 3. Ele se trata, se cuida para alcançar uma coroa que ela é corruptível. Corrompe o ser humano, o sucesso, a vaidade. O que o Espírito quer é que nós tenhamos domínio sobre nós para alcançarmos uma coroa que é incorruptível. E nisso temos dificuldades. Romanos capítulo 6, o verso de número 14, o pecado não terá domínio sobre vós, escreveu lá. Não é o pecado que nos domina, nós temos que dominá-lo. Então, se o apóstolo escreve que o pecado não terá domínio sobre vós, então nós pecamos se quisermos. Não porque a carne é fraca, não porque eu fui enganado, não porque eu não sabia. Pecamos porque perdemos o controle das nossas ações, dos nossos desejos, das nossas vontades. As nossas ações, elas devem ser inspiradas no exemplo de Jesus. Todas as vezes que formos defamar alguém com a nossa língua, devemos perguntar para nós mesmos: será que Jesus agiria desta forma? Se todas as vezes que formos fofocar da vida alheia, porque é isso que a falta de domínio nos leva, nos transforma. E não estou falando da nossa religião, do nosso eu estou falando do ser humano num todo. A falta de controle, a falta de domínio, ela degrada o ser humano, ela leva ele no mais baixo nível possível, ela entrega a ele as drogas, a bebida, aos vícios. A falta de domínio próprio, ela escraviza o homem, ela escraviza a mulher, ela destrói aquilo que de mais bonito ele construiu. E por falta de domínio próprio, os seres humanos se transformam em homens que defamam, que calejam, que maltratam, que maldizem, por falta de domínio próprio. Tiago escreveu Tiago escreveu no seu livro, no capítulo de número 3 e do versículo de número 2, palavras que são concernentes aos seres humanos, porque ele vivenciou isso. Então ele diz assim, olha, verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Porque o que me adianta pregar bonito, falar bonito, ter uma voz bonita, um português encaixado, tudo muito lindo, mas se eu não tenho controle sobre a minha língua, se eu não sou capaz de dominar o meu próprio corpo. E ele diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. O freio que está na boca do cavalo, eu já andei bastante de cavalo, ela tem um ferro que fica entre os seus dentes. E todas as vezes que você quer dominar o cavalo, você puxa aquele freio e aquilo machuca a sua boca. E ele entende que tem que parar. Você está galopando, você quer parar, você puxa. O cavalo entende que tem que parar. Então Tiago está dizendo, será que temos que pôr um freio
na nossa boca para frearmos a nossa língua, para não mais maldizer os outros. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande céu. A nossa língua é um dos menores órgãos ou o menor órgão do corpo, mas o mais perigoso dele. A língua, ela engrandece, como também abate. A língua elogia e também humilha. A língua te transforma em uma pessoa agradável e também desagradável. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Quando o apóstolo escreve a carta aos crentes da Galácia, ele está dizendo em toda a sua liturgia na sua carta, que não é pela lei de Moisés, não é mais pela lei, sim pela graça, pelo fruto, pelo Espírito de Deus, por aquilo que temos de mais valor entre nós mesmos, o domínio sobre todas as coisas e sobre nós mesmos. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O homem tem capacidade de dominar tudo, dominar os animais, tudo, mas não consegue dominar a si mesmo, não consegue dominar as suas vontades, não consegue dominar as suas ações, não consegue dominar o seu falar. Tiago está dizendo no verso de número 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Por isso que Jesus sempre frisou, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. A carne está em constante guerra com o espírito. Enquanto o espírito quer que você prospere, a carne quer te derrotar. Enquanto o espírito quer que você cresça, a carne quer que você se diminua. E a carne produz as ações que geram sentimento ao coração, e aí a língua expressa para que outros possam ouvir. No verso de número 9, com ela bendizemos ao Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Porque é muito normal hoje você abençoar, e depois com a mesma boca, a mesma língua que você abençoou, você amaldiçoa. Aí Tiago pergunta no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago está dizendo, meu irmão, ou você abençoa, ou você amaldiçoa. No verso 11 ele diz assim, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Isso são áreas da nossa vida que precisamos dominar. Quantas vezes em uma discussão mais acirrada nós amaldiçoamos o outro, desejamos o mal. Muitas vezes
nem conhecemos as palavras que muitas vezes usamos, que são gravíssimas, com teor, com resultados muito piores do que aquilo que nós imaginamos. E depois, nós estamos aqui abençoando os demais. Aí ele fala no verso 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? E a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Que eu vou encerrar aqui. Se Deus permitir, no próximo culto eu vou falar sobre como controlarmos, como ter domínio próprio. O que fazer para deixar que o Espírito nos domine. Mas quando temos domínios próprios, quando auto nos dominamos, e em todos os assuntos da nossa vida, nós em alguns momentos vamos perder o controle. Isso é normal. Isso é passivo. O que não pode é permanecer no descontrole. O que não pode é permanecer no descontrole. Todas as vezes que abrimos a nossa boca para abençoar, seja ela para abençoar. E todas as vezes que almejarmos abrir a nossa boca para amaldiçoar, vamos nos repreender em nome de Jesus. Isso é domínio próprio. Você não pode abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Nesse momento, nesse período de oração, eu quero que você interceda por você mesmo. Por você mesmo. Eu sei que todos nós aqui temos algumas dessas características aqui que estão implícitas em nós. Todos nós temos. Todos nós temos. E algumas vezes da nossa vida nós afloramos até mais vezes do que devia. Mas há um advogado no céu, pronto para interceder por nós. Deus, Ele é misericordioso demais. Se não fosse a Tua infinita misericórdia, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela Tua bondade, nós não estaríamos aqui. Porque somos falhos, somos pecadores, erramos todo momento da nossa vida. E em todo instante estamos pedindo perdão a Deus e Ele em tudo tem nos perdoado.